Bom dia, mulher preciosa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está ouvindo aqui esse devocional, mas hoje, terça-feira, eu quero continuar compartilhando com você o que a gente começou falando ontem. Eu sou Mari Lopes, você está aqui no Ministério Mulher. Com Deus. É uma honra e um prazer estar aqui com você todos os dias, compartilhando um pouquinho do meu devocional com você. Sabe, menina, hoje eu quero te atentar para uma questão aqui. Muitas vezes, quando eu e você sentamos para fazer o devocional, além de você desejar no seu coração saber mais da palavra de Deus, desejar mais a Bíblia, desejar a revelação do Espírito sobre a palavra de Deus, porque não adianta a gente meramente ler a Bíblia, mas eu quero te incentivar a criar esse desejo no seu coração de querer mais e mais. Mas além disso, é necessário também que a gente ore ao Senhor antes de começar o nosso devocional, para que Ele nos direcione ao que a gente vai tratar. Amém? Hoje eu acordei e aí quando eu sentei para fazer meu devocional, eu falei, não, hoje eu não quero falar sobre a continuação de ontem, não, sobre chamado ministério, não. Hoje eu quero, Senhor, como é que se diz? Hoje eu quero falar sobre o outro assunto que eu queria conversar com Deus, porque eu estou vivendo esse assunto, entende? Então veja bem como é que a gente faz. Muitas vezes a gente quer ouvir do Senhor o que a gente está sentindo na hora, o que a gente quer uma resposta na hora, o que a gente quer ser ministrada na hora sobre aquele assunto que de repente está desconfortável, de repente você está precisando de uma direção, de repente você está precisando de uma resposta, né? Então a gente tem a tendência de querer fazer devocional, de ir ao culto, buscar uma palavra somente em cima daquilo que a gente está, nossa alma, que é o campo das nossas emoções, que a nossa alma está ansiando na hora. Mas não é assim que funciona, né, menina? Então eu quero te incentivar para você orar ao Senhor e deixar o Espírito Santo te ministrar naquilo que você precisa. Porque nem sempre o que sua alma está ansiando agora por uma resposta, que você está clamando, que você está aguardando, que você quer uma direção, quer porque quer de qualquer jeito, que alguém te dê uma direção, vai por aqui, vai por ali, aceita, não aceita, você quer ouvir do Senhor alguma coisa clara, nem sempre é isso que Ele quer ministrar na sua vida nesse momento. E quando eu digo nesse momento, não é só aqui agora que eu estou falando com você, não. Às vezes esse momento do Senhor é que Ele está tentando te ensinar uma outra coisa e vai durar 1 mês, 2 meses, sem você receber o direcionamento, a resposta para aquilo que a sua alma está pedindo. Entende? Então vem um monte de outras pessoas, vai culto, entra culto, sai culto, você vem aqui no devocional, entra devocional, sai devocional e não vem um assunto que você está esperando, que você quer ouvir, que a sua alma está precisando, está gritando. Você já passou por isso? Pois bem, ouça a voz do Espírito. É Ele que sabe. Deus já está no seu amanhã. Ele sabe exatamente o que você precisa aprender hoje para passar bem pelo amanhã. Amém? Então eu vou continuar assim falando sobre chamado e ministério, que eu comecei falando ontem, até porque foi isso que o Espírito Santo falou, que ele queria ministrar o meu coração. E eu tô aqui para compartilhar o meu devocional com você. Eu tenho certeza que para alguém, mulher, você que está me ouvindo aí, e que tá, de repente, também não era isso sobre o que você queria ouvir, não era isso. É alguém, ei, o Senhor está querendo te atingir. Escute isso aqui, ó. Deixa eu falar sobre o ministério com você. Ontem eu comecei falando que ministério é executar algo, ter um ministério, que na verdade ninguém tem um ministério. É importante que você entenda isso, né? Ter um ministério é como você está dizendo que você tem uma ação, entende? O ministério é em si a execução de algo, é o serviço de alguma coisa, né? Então a gente não tem um ministério. A gente tem, o que a gente pode ter é a atitude de fazer algo direcionado em alguma área, entendeu? Por exemplo, o que eu posso fazer, eu não tenho um ministério de dança, por exemplo, o que eu posso fazer é ter uma atitude em que o meu coração está voltado para a dança, então ali eu danço, mas você não tem a dança em si, você não tem um ministério de dança, não é seu, a gente tem que parar com esse linguajar que eu tenho um ministério assim, assim, assado, entendeu, gente? Por quê? Porque o ministério em si é o servir.
Amém? E todos nós, como cristãos, a gente foi chamado a servir. Então, todos nós fomos chamados a executar um ministério, sim, um serviço. Todos nós fomos chamados, sim, a sermos mordomos de um ministério que é do Senhor, que é tudo dele. O ministério, sim, é do Senhor. Mateus 23:11 vai dizer que o maior entre vocês deverá ser servo. Hoje eu quero falar com você, trazer isso à sua memória, que ministério não é nada mais, nada menos do que servir. A gente tem que deslinkar em saber qual é o meu ministério com saber qual é o meu cargo na igreja, saber qual é o meu chamado específico de Deus para mim. Amém? O servir é para todos. O chamado de Deus também é para todos, que a gente foi chamado, como você viu ontem, para salvação, para santificação, para que outras pessoas, através da nossa santificação, enxerguem a luz do Senhor. Agora, como é que a gente faz isso? Servindo. Servindo não necessariamente significa que você tem que fazer alguma coisa, que vai aparecer, ou que alguém vai te ver, ou que, entendeu? Como se fosse para alguém diretamente. Servir não é atendimento ao público. Será que você pode repetir isso comigo? Eu servir na igreja, eu servir em qualquer ministério, isso não é atendimento ao público, não é atendimento ao cliente, porque às vezes eu tenho a sensação de que a gente tem essa mentalidade. O meu servir, o meu ministério é um atendimento ao cliente. Às vezes eu acho que o crente pensa assim. O atendimento ao público não tem nada a ver com isso. Enquanto a gente não entender que quando eu sirvo, eu estou tomando a minha posição de cristão no reino, e aí quando eu tenho essa mentalidade que quando eu sirvo, eu estou tomando a minha posição de cristão no reino, então não interessa onde eu vou servir, não interessa se está diretamente atingindo alguém. Por exemplo, se eu resolvo arrumar as cadeiras da igreja, eu não estou falando com ninguém, eu não estou sorrindo para ninguém, eu não estou com atendimento ao público. Você está entendendo? Mas aquilo ali, de alguma forma, o que eu estou fazendo vai atingir alguém. E tudo que eu faço para a honra e glória do Senhor. Então, enquanto eu estou arrumando as cadeiras, eu estou abençoando, eu estou orando, eu estou profetizando sobre essa pessoa que vai sentar ali. Isso é servir. O que quer que você faça para a honra e glória do Senhor. Mário, eu não trabalho dentro da igreja, eu não sirvo dentro da igreja. Eu sou enfermeira, então eu trabalho muito, eu tenho plantões de 36 horas por 12, sei lá, 48 por 12, não sei como é que funciona os plantões. Pois bem, você está servindo aonde você foi colocada para servir. Amém, gente? Então você está ali no seu trabalho, você está fazendo o quê no seu momento ali de plantão? Tudo que você faça em nome do Senhor, para glorificar o nome dele. Isso é ministério. Servir. Então, menina, Deus não te enxerga só quando você serve na igreja. Deixa eu deixar isso bem claro para você. Deus não te enxerga só quando você trabalha dentro da igreja. É importante você entender isso. Amém? A gente serve dentro da igreja, a gente trabalha na igreja, porque a gente entendeu que quando a gente se reúne, a gente é igreja, aquilo ali é um templo e você quer dar o seu melhor. Porque todo mundo junto, o trabalho fica mais fácil para todo mundo. Amém? Mas não é porque ali eu estou verdadeiramente vivendo o meu chamado, porque eu estou ali dentro, fazendo alguma coisa dentro do templo de Deus. Agora sim, eu estou verdadeiro, não tem nada a ver com isso. O nosso servir tem que ser a nossa vida. Você precisa respirar o ministério de serviço do Senhor. Aleluia. Eu quero deixar aqui Filipenses 2, 5, 7, que diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Qual que era o ministério? Jesus tinha um ministério. Qual que era o ministério de Jesus, você sabe? O ministério dele da reconciliação. Ministério da reconciliação. Ele é a própria porta. Ele é o único que leva o homem a Deus. É o único que faz a mediação entre o homem e Deus. Então, ele é a própria reconciliação. Esse é o ministério dele. E aqui a palavra de Deus em Filipenses está dizendo: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Não importa onde você estiver, você tem que ser a reconciliação entre o céu e a pessoa. Não importa o que você está fazendo. Amém? Seja a atitude de vocês a mesma
de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Aleluia. Coisa linda. Que o Senhor possa abençoar a sua terça-feira, que hoje o seu coração possa ser aberto, assim, sabe? Fala em voz alta onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa. Senhor, como que eu posso glorificar o seu nome hoje? Como que a minha atitude pode trazer reconciliação entre alguém e o Senhor hoje? E isso não é atendimento ao público. Amém, gente? Você não precisa bater na porta de ninguém. Escute bem isso aqui. O que você faz com essa intenção? Eu quero ali levar um doce, mostrar um bolo para minha vizinha, mostrar o amor do Senhor, bater um papo com ela. Isso é o amor transbordando dentro de você. Transbordando, você quer botar para fora. Mas a nossa vida em si, sem falar nada, sem precisar falar com ninguém, ela já tem que ser uma demonstração da reconciliação entre Deus e o homem. Aleluia, você entendeu isso no seu coração? Faça mais, transborde mesmo, mas o que você viver, viva para glorificar o nome do Senhor. Um beijo, menina, te espero aqui amanhã de novo, quarta-feira, metade da semana, vamos que vamos. Um beijinho, fica com Deus, tchau, tchau.